Saudações, família! Sejam todos muito bem-vindos, hermanos e hermanas. Hoje falaremos sobre Popeye, o sicário de Pablo Escobar, que se cresceu com diversas narrativas. Quem foi esse homem que se tornou sinônimo de maldade na Colômbia dos anos 80 e 90? De festas na Fazenda Nápoles, há 23 anos atrás das grades, e um fim que parece saído de um roteiro divino de justiça, essa é a história real de João Jairo Velasquez, sem filtros hollywoodianos. Neste vídeo, desvendamos os segredos de Popeye, sua ascensão, os delitos, a prisão e o legado polêmico que divide opiniões até hoje. Então já deixe o like, inscreva-se com o sino ativado e clique no botão de hyper. Bora pro vídeo. O submundo organizado frequentemente surge nas telas de cinema como um glamour ilusório, fortunas acumuladas, luxos excessivos e o prestígio de quem ascende nessa rede obscura. No entanto, ao escutar os relatos ainda vívidos daqueles que foram peças centrais dessa engrenagem, você percebe imediatamente o que as narrativas fictícias omitem. Essa faceta sombria e implacável, distante das luzes dos estúdios, que conduz aos desfechos trágicos que ecoam nas reportagens cotidianas. O tema dessa exploração, que talvez não te pegue de surpresa, revela a verdadeira essência de João Jairo Velasquez, conhecido como Popeye, o executor leal de Pablo Escobar, e os episódios que o conduziram ao seu fim repleto de amargura. Bem antes de suas ações o mergulharem em um caminho irreversível e o ligarem ao destino do notório líder do contrabando, ele era apenas João Jairo Velasquez Vázquez, um rapaz de raízes simples que se aventurou em um ambiente repleto de ilusões de prosperidade e riscos constantes. Nascido em Yarumal, na região de Antioquia, no ano de 1962, veio ao mundo como o quarto filho de um casal de classe média baixa. Cresceu em meio à escassez e à turbulência que definiam boa parte das comunidades colombianas daquela era. Sua juventude foi moldada pela ausência de caminhos viáveis e pelo peso da criminalidade que rondava as vielas de sua terra natal. Desde cedo, demonstrou uma atração pelo submundo, vendo nele uma saída para a dureza do dia a dia. O apelido Popeye surgiu de sua mandíbula proeminente, que ele corrigiu com múltiplas intervenções cirúrgicas, mudanças que se tornaram notórias conforme sua fama crescia como um jovem esperto e implacável. Aos poucos, ele conquistou a admiração daqueles que circulavam pelos cantos mais escuros de Medellín, um lugar onde a regra do mais resistente imperava, e o confronto era parte do cotidiano. Com um olhar penetrante e uma presença enigmática que o envolvia, logo atraiu os olhos de uma das figuras mais influentes da Colômbia, Pablo Escobar. Esse primeiro contato entre Popeye e Escobar representou uma virada decisiva na trajetória do jovem executor. Seduzido pelas visões de abundância e influência, ele se tornou um dos aliados mais fiéis e sólidos do grupo de Medellín. Sua dedicação a Escobar era absoluta, e ele se comprometia a seguir qualquer determinação, por mais dura que parecesse. En el buen sentido de la palabra, amaba a Pablo Escobar. Uno recibió un abrazo de Pablo Escobar y una palmada en la espalda. Eso era más importante para mí que cualquier cosa. Y andar con Pablo Escobar era una cosa de locos. Era mi Deus. No entanto, por trás dessa imagem de confronto e dureza, Popeye guardava uma dimensão ainda mais profunda e contraditória. Apesar de construir uma fama como sicário, ele também revelava uma mente afiada e estratégica, que o permitia navegar com destreza pelo labirinto arriscado do contrabando ilícito. Sua habilidade em driblar as forças da lei
e emergir intacto de cenários de alto risco o elevou a um certo status nos bairros de Medellín. Ainda assim, mesmo durante seu período dentro da organização, ele jamais se desconectou de suas origens modestas. Cercado por um oceano de opulências e extravagâncias, preservava um laço forte com os bairros periféricos, evocando sem cessar os obstáculos que moldaram sua adolescência. Essa ponte com o passado conferia a ele um traço de vulnerabilidade em um cenário regido pela frieza e pela ambição desenfreada. À medida que o grupo de Medellín atingia seu pico de domínio e os embates se agravavam, Popeye emergiu como um membro mais efetivo no confronto contra as instituições colombianas e os concorrentes do submundo. Envolveu-se em incontáveis episódios de tensão, como ações insanas, capturas forçadas e explosões estratégicas, consolidando-se como uma das presenças mais intimidantes na crônica do submundo. Contudo, assim como em toda a saga de domínio e degradação, o vasto império erguido por Escobar começou a ruir. Com o falecimento do chefe da organização de Medellín em 1993, Popeye se viu em um panorama devastado, repleto de adversários à espreita e o peso inevitável judicial pairando sobre si. Como um dos principais operativos do cartel de Medellín, ele carregava a responsabilidade por uma série incalculável de ações graves, como eliminações, tormentos e episódios de desestabilização que espalharam o descontrole pela Colômbia nos anos 1980 e no início dos 1990. Dentre as acusações que pesavam contra ele, destacavam-se múltiplos casos de quedas, raptos, chantagens e manobras de interferência. No, pues yo realmente soy el único que cuenta los muertos de un psicópata y que guardan prendas. Yo, como lo hacía a nivel profesional, pues yo calculo que por ahí unos 150. Como braço direito de Escobar, Popeye não se limitava a cumprir as diretrizes de seu líder com uma precisão implacável. Ele também se envolvia diretamente na elaboração e realização de empreitadas ilícitas de grande escala. Um dos episódios mais infames em que ele tomou parte foi o ataque ao voo da Avianca, em 1989, que resultou na perda de 110 vidas inocentes. Essa operação de desestabilização foi determinada por Escobar como forma de retaliação ao governo colombiano, integrando sua campanha de confronto contra as estruturas estatais. Além de atuar em eliminações direcionadas e episódios de violência coletiva, Popeye também foi apontado como responsável pelas perdas de diversos representantes da segurança pública e figuras políticas que resistiam ao clima de intimidação imposto por Escobar e seu grupo. Seu nome passou a evocar uma imagem de severidade e precisão fria, espalhando-se como lenda de temor por toda a Colômbia. Todavia, sua trajetória no submundo acabou chegando ao limite quando as forças de segurança colombianas apertaram o cerco aos integrantes do cartel de Medellín. Após o fim de Escobar, em 1993, Popeye acabou detido e indiciado por uma extensa relação de irregularidades, abrangendo homicídios, tramas para ações letais, comércio proibido de substâncias e atos de perturbação social. Y yo llevaba 5 meses en la cárcel cuando vi por televisión la muerte de mi patrón. A mí se me abrió el alma, me sentí un cobarde por haberlo dejado solo, sentí miedo, pánico, porque me di cuenta que mi valor venía de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Me metí a mi celda, me di una palmada en la cara y dije, bueno, usted es Popeye, va a salir adelante. Y ahí empezó la guerra para mí, la verdadera guerra de Popeye. Após um demorado trâmite processual, Popeye acabou recebendo uma sentença que capturava a extensão de suas falhas e o quanto ele havia contribuído para um ciclo de medo e desordem. No fim das contas, a pena inicial de 30 anos de reclusão foi encurtada para 23 anos, em reconhecimento à sua parceria com as forças de segurança e aos relatos que prestou contra ex-companheiros de organização. A rotina na detenção não lhe trouxe paz alguma. Mesmo carregando o peso de uma fama como um dos nomes mais polêmicos do cenário colombiano, ele se viu mergulhado nos rigores implacáveis do dia a dia penitenciário. O sistema não só lhe confiscou a independência, como o jogou em um meio repleto de atritos e instabilidades, forçando-o a encarar os reflexos de decisões antigas.
Durante esses anos confinados, Popeye precisou navegar por avisos recorrentes vindos de fellow prisioneiros e recorrer a estratégias defensivas intensas para se manter a salvo. Ainda assim, ele soube extrair desse isolamento uma chance de introspecção sobre o que havia vivido e de buscar um caminho para amenizar os danos de suas escolhas. Liberado em 26 de agosto de 2014, ao completar o período reduzido, ele viu sua tranquilidade interrompida em maio de 2018, quando foi recolhido novamente e colocado sob vigilância cautelar por uma série de imputações que incluíam condutas de pressão, esquemas para irregularidades, alertas intimidadores e promoção de divisões sociais. Permaneceu em regime provisório na Unidade de Segurança Máxima de Valledupar. Alguns acreditam que a jornada da vida obedece a um plano invisível. Ao nos debruçarmos sobre relatos tão carregados de sombras, é fácil deixar de lado o viés mais elevado da alma, mas ecoa aquela ideia antiga de que o que se planta colhe, e nem sempre isso vem das mãos da retaliação. Em 2009, Popeye compartilhou com uma publicação, ao rememorar seus primeiros passos, uma frase marcante. Certo dia, um engenheiro conhecido me convidou para acompanhá-lo a uma propriedade rural, onde ele tinha um serviço agendado. Chegamos à Fazenda Nápoles e deparei-me com armas, mulheres cativantes e bichos raros de todos os cantos. Na hora, pensei, isso é o que combina comigo. Vi o Sr. Pablo Escobar e, para ser sincero, vi um destino maior. A partir daquele instante, me esforcei ao máximo para me aproximar dele. Logo depois, assumi o papel de motorista em sua estrutura e, em seguida, me juntei ao grupo de operativos do cartel. Ele tinha a sensação de que viera ao mundo para trilhar esse rumo, e embora tenha conseguido progredir na hierarquia e driblar as autoridades por tantos anos, no final, sem o apoio de Pablo, precisou prestar contas e arcar com as consequências de suas escolhas passadas. Não se lembrava mais do dia exato em que a região abdominal começou a incomodá-lo com pontadas. Apesar de já estar habituado à rotina confinada da cela, o que o sustentava era a visão dos projetos que traçava para o pós-prisão, assim como havia arquitetado cada colaboração com a justiça para abater seu tempo de detenção, ignorando as críticas alheias. A motivação que o impulsionava de dentro para fora era a perspectiva de um amanhã renovado. As intimidações faziam parte do cotidiano. Nem sempre vinham de forma direta, mas ele percebia que vários detentos o enxergavam como um traidor, alguém que revela o que deveria ficar guardado. E daí? Muitos dos envolvidos nessa teia já não pisavam mais na terra dos viventes. Atribuía os abalos emocionais, pois ainda o sentia, especialmente com a proximidade do fim de sua pena, aos impactos no corpo. O profissional de saúde que o avaliou após o primeiro espasmo agudo, que o deixou atordoado de ponta a ponta, recomendou que tentasse se acalmar, mas o sono fugia e ainda restava uma espera longa para reconquistar a autonomia. Perdeu a noção das madrugadas em que acordava encharcado, entre devaneios turbulentos e desconfortos persistentes. Precisava preservar a fachada de resiliência. Não se permitiria desabar por meros incômodos, quando já havia enfrentado tormentas bem maiores ao longo da existência. E apesar de crer que esse dia nunca chegaria, em 2014, desafiando todas as expectativas, ele experimentou novamente o gosto da liberdade. Aproveitando cada instante, de criador de conteúdo no YouTube a autor de livros, realizou boa parte de seus anseios, pelo menos aqueles desvinculados do antigo universo de sombras. Contudo, aquelas sensações que o roubavam o repouso e o travavam no lugar não davam trégua, e os especialistas não identificavam a origem. Encarando o reflexo no espelho repetidas vezes, ele intuía que, de alguma forma, viria a saldar as dívidas de um histórico marcado por tons vermelhos e rigores duros, e que o confinamento, por si só, nem sempre basta para limpar as marcas de um percurso assim, ainda que nunca o confessasse por completo diante de uma lente. Embora uma curiosidade sutil o rondasse, intrigando sobre qual seria o executor que o destino lhe reservara, ele ainda ponderava se havia abraçado essa senda por escolha própria ou se fora o único atalho possível. Demorou alguns anos para que, em 2019, a realidade se impusesse com clareza. Algo estava irremediavelmente fora do eixo.
As sensações incômodas o dominavam por completo, deixando-o preso ao leito sem forças para se erguer. Havia processos em curso, e quem sabe o peso da inquietude tivesse transbordado além do limite. Raramente ele lograva sustentar aquela fachada de precisão gélida que exibia ao mundo, sobretudo não nos confins do espaço que denominava refúgio. Quando ao menos pôde se deslocar e requisitou uma consulta, jamais pressentiu, tal como ninguém pressente, que aquela data banal se converteria em um ponto de ruptura em sua trajetória, um episódio que dividiria o tempo em eras distintas. O termo câncer carrega um eco grave em qualquer conversa, mas ao se voltar para si mesmo, ao reconhecer as amarras inescapáveis que se apertam, é que o cotidiano deixa de ser mera permanência e vira um embate que se desencadeia. Ao emergir dali, duas verdades se cristalizaram: a de que ele investiria cada resquício de vigor na resistência e a de que o diagnóstico apontava para um adenocarcinoma no esôfago. Ele via ali um oponente que não se renderia aos artifícios que um dia manejava com maestria. Os recursos de alívio buscavam, ao menos, tornar os períodos remanescentes mais suportáveis, concluiu. Que paradoxo da arte da cura, que nos nivela no atendimento, mas o curso das coisas, esse sim, é implacável. Não vira o rosto mesmo diante de súplicas por misericórdia em todas as vias que o ser humano conhece. E foi desse modo que Popeye deparou com seu algoz, o que o compeliu, em 31 de dezembro, a ingressar no Instituto Nacional de Cancerologia de Bogotá. E, devagarinho, o espectro, como iriam se dissipando, aos poucos, as brasas de sua essência. Foi um embate demorado e carregado de tormentos, até que, após um intervalo considerável, reportagens em diversos veículos revelaram que o fluxo inexorável da existência havia considerado seu calvário como concluído. John Jairo Velázquez Vázquez nos deixou em 6 de fevereiro de 2020. Continua um mistério se ele alcançou a reconciliação que tanto perseguia, se houve uma verdadeira metamorfose em seu ser ou se logrou se absolver internamente. O que podemos constatar, no entanto, é a existência de uma instância superior, fora do nosso domínio, que o submeteu a aflições, quiçá ecoando as que ele próprio impôs ademais. E é justamente isso que nos confronta com dúvidas ainda mais vastas e irresolúveis, desvinculadas da imagem do operante sombrio. São indagações que nos levam a ponderar sobre dimensões que ultrapassam os limites da condição humana. Embora Juan Pablo Escobar, filho de Pablo, tenha destacado que Popeye exagerou muito em sua autodescrição, tratando-se apenas de mais um integrante do imenso esquema familiar de seu pai, ele construiu um acervo que nos convida a explorar aquele cenário nebuloso e a elaborar nossas próprias reflexões sobre suas declarações, um desdobramento que, sem dúvida, ele próprio jamais previu ao vislumbrar a possibilidade de lançar publicações. Se o interesse persistir após este vídeo, sugiro 2 livros para se aprofundarem nessa jornada: Minha Vida com Pablo Escobar e Sobrevivendo a Pablo Escobar. Ele chegou a comandar um perfil no YouTube batizado de Popeye Arrependido, que em seu pico reuniu mais de 1 milhão de seguidores. Mesmo sem atualizações recentes, suas participações em diálogos e registros visuais seguem vivos em diversos portais e contas, prontos para consulta online. Há quem comente, inclusive, sobre um enredo que ele delineou para uma produção televisiva que nunca avançou, tornando viável que, em breve, esse projeto encontre espaço em plataformas de vídeo sob demanda ou no circuito cinematográfico. Embora pareça direto para que algum aficionado assuma os direitos, complicações rondam o patrimônio remanescente. Um embate com uma antiga colaboradora, uma entidade aparentemente informal, sua ex-companheira e o herdeiro. Resta a eles desfazerem esses nós para que possíveis novidades de Popeye ganhem asas. Até os dias atuais, apenas seu herdeiro direto conseguiu uma compensação inicial, mas ninguém parece estar lucrando com os direitos sobre todo o seu acervo criativo. Ao que tudo indica, as controvérsias em torno dessa personalidade controversa persistiram mesmo após sua partida para além da existência terrena. De fato, Popeye talvez tenha sido o indivíduo que mais soube capitalizar suas vivências no universo do contrabando e da marginalidade, tecendo narrativas envolventes que o permitiram se reinserir no tecido social.
um privilégio raro para a maioria daqueles que orbitam por esses cenários obscuros. Sua habilidade com as palavras e o meteórico salto para o patamar de figura pública o posicionaram de forma única, não só nas plataformas digitais, mas também contribuíram para manter vivas, na memória coletiva, aquelas tramas que ainda ecoam entre nós. Quem sabe se a ausência de uma visão integral dos fatos não nos impulsiona a cavar cada vez mais fundo, ou se são os impulsos mais instintivos e ancestrais que nos levam, em segredo, a enaltecer as trevas. Cabe a cada um sondar isso no íntimo. Por fim, o que essa trajetória nos legou é a noção de que, aparentemente, existe uma força invisível que traça nossas rotas e garante que o desfecho não se distancie das pegadas deixadas. Cada passo parece reverberar até o instante derradeiro, mesmo quando se traça o traço conclusivo. Salve, família! O que você achou dessa jornada sombria de Popeye? No fim das contas, histórias como essa nos lembram que, por trás do glamour das telas, há histórias reais sinistras. O submundo do cartel de Medellín não é só ação e drama, é um espelho cru da ambição humana e do preço que ela cobra. Para não perder nenhuma história real que vai te grudar na tela, clica nesse botão de inscrever-se e ativa o sininho. Quer exclusividades? Torne-se membro do canal agora e tenha acesso a vídeos exclusivos. É o jeito perfeito de apoiar e se sentir parte dessa comunidade de investigadores incansáveis. Eu agradeço por assistir até o final. Fique esperto com o destino. Ele está sempre de olho. Até a próxima. Galera, rapidinho, se vocês curtem o conteúdo aqui do canal e querem dar aquela força sem gastar nada a mais por isso, prestem atenção nessa dica. Sempre que vocês comprarem qualquer coisa na Amazon, seja um livro, fone, celular ou até um cabo USB, usem o meu link de afiliado que está aqui na descrição. Quando você compra por lá, a Amazon me paga uma pequena comissão, sem mudar absolutamente nada no valor da sua compra. É uma forma simples e gratuita de apoiar o canal. E você ainda garante os produtos que já ia comprar. Então já sabe, né? Clicou no link da descrição antes de comprar. Você já está ajudando. Valeu demais!